Agora, 18 horas e 46 minutos, a gente volta ao vivo nessa segunda-feira, hoje 22 de fevereiro. E a gente, claro, no intervalo, a gente continua conversando muito sobre isso, mas a gente faz questão que vocês não percam nada do que a gente está falando aqui. Evandro, eu queria te pronunciar sobre esse tema. É corrupção? É o Senado Federal? É a prisão do publicitário João Santana, publicitário que está fazendo uma campanha lá na República Dominicana, segundo a esposa dele falou hoje com a imprensa nacional, né? Como é que tu está enxergando esse momento todo? Eu gostaria de lembrar de dois tópicos bem importantes. Um que está sendo deixado em segundo plano, né, com esse belo trabalho do Sérgio Moro e outros, né, de pegar todas as classes de políticos, de todos os partidos que estão causando problema, e com a questão do Zika vírus, estão se esquecendo da questão da urna, do voto transparente. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para a segurança, para a soberania do cidadão, do voto popular, o voto transparente, o voto com comprovante. Eu não aceito votar sem ter um comprovante de voto. Não aceito. Tu acha que isso não é pior lá no Nordeste? A gente está falando por nós aqui, onde nós queremos ter um comprovante. Lá não vai servir para mostrar para o coronel que votou certinho de acordo com o Eu estive agora no Nordeste em janeiro, eu fiquei surpreso lá, o nível de educação, digamos, fora da capital, né? Não tem jornal, não tem mídia, eles estão totalmente desinformados. E quem é que faz essa auditoria? É um estado bonito, é um estado bonito, funciona, a BR-101 começa lá em Natal, por exemplo, é mantida pelo Exército, é fantástico aquele trecho, mas o povo, um povo muito educado em termos de atender o turista. Simples, né? E tal, mas com falta de informação. Eles não têm nem acesso a jornal, eles têm, não tem um jornal impresso na maioria das cidades. Então, o voto impresso, para mim, é fundamental, eu acho que seria um quesito fundamental. E a questão da mobilização, eu já ajudei a coordenar, liderar alguns manifestos em Novo Hamburgo, na frente da prefeitura, etc. Eu acho o seguinte, se a pessoa é ladrão, vamos pegar um exemplo, ladrão de rodas de veículos, vamos fazer uma mobilização, vai um monte de gente na frente da casa dele, só fazer uma mobilização. Não estou falando de linchamento, mobilização. Ele vai se mobilizar, ele vai se sensibilizar e deixar de ser um ladrão, porque foi uma multidão lá na frente da casa dele fazer um manifesto? Não vai. Então, quem não tem escrúpulos, que é o que acontece com muitos políticos, não vai se sensibilizar com manifestações. Agora, tem um lado importante da manifestação, que ela mostra qual é a representatividade do povo, e aí que está um problema. Então, como é que a gente mostra a representatividade? Ou a gente vai num deputado, num vereador, e mostra os nossos anseios, e o nosso deputado, ou vereador vai representar o povo, né? Ou então a gente vai para as ruas e mostrar, a gente não precisa ir em cada deputado e vereador, mas estamos aqui na rua. Agora, se for pouca gente, vai dar um mau sinal, um sinal de baixa representatividade. Eu sou a favor, se fosse fazer mobilizações, que tivesse, por exemplo, só nas capitais. Então, em vez de ter pequenos movimentos em cada cidade... Dirijam a um local vamos só, lá, vamos todo mundo para Porto Alegre, lá na Redenção, por exemplo, e fazer um grande evento, todo o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Então, vamos mostrar o povo gaúcho está descontente, povo catarinense, povo paranaense, assim por diante. Mas de pequenas mobilizações, eu não estou mais acreditando. Infelizmente, isso que eu já coordenei mobilizações. E o voto, vamos dizer assim, um voto com a notinha fiscal, né? Que é o recibo ali que nem você falou, eu acho que não vai mudar muita coisa, sabe? Eu acho que não muda. Porque... Permite auditoria. Sim, mas quem vai fazer essa auditoria? Quem vai fazer essa auditoria? E mas hoje a urna já imprime o extrato dela, como chama mesmo? No final dela tem o extrato, mas daí são números, né? São números, não tem o CPF do cidadão que votou em tal. E o cidadão não fica com nenhuma cópia. Não vai aparecer assim, o Rodrigo votou no fulano, né? Vai aparecer assim, tantas pessoas votaram no fulano e tantas... Tu acredita realmente que existe uma manipulação de votos na urna eletrônica? Não duvido, com certeza. Não, duvidar não duvido de quase nada. Eu não aposto contra, eu não aposto que há lisura. Eu acredito que é manipulação, tipo, São Paulo, aqui em São Paulo nós vamos perder. Nós vamos perder, vai abrir aqui em São Paulo, nós vamos perder, tipo assim, eu acho que ali na Zona Leste, São Paulo, não precisa abrir essas urnas. Entendeu? Eu acho que pode ser que aconteça isso. Não, deveria ser direito, deveria ser para todo o Brasil. Disseram que eu não tinha muita razão quando eu disse que consegue trancar um WhatsApp no Brasil todo. Dá para fazer um monte de coisa. Dá para fazer um monte de coisa. A rede social, a internet... O Caniço, por exemplo, sem o WhatsApp, quase que teve que tomar calmante, né, Caniço? Tu sem o WhatsApp... Um dos stents dele foi o WhatsApp. Exatamente. O WhatsApp. E tecnicamente, só falando tecnicamente, né, minha profissão, né, há 20 e tantos anos, eu trabalho com informática, né, consultoria empresarial e informática, é muito fácil.
Porque não precisa burlar as urnas eletrônicas. É só chegar lá no servidor, onde está, lá no TSE, Desliga. no TRE, dar um comando lá, quando está tudo centralizado as informações, ou antes, tu dá algum comando. A cada tantos votos de tal candidato, aumente tantos do outro, por exemplo. Sim, pode ou ser diminua tantos dos outros. Então é muito fácil de fazer uma manipulação lá, não precisa... Mas o me pessoal diz se uma coisa, preocupa Ivan, com o ponto final, que é a urna. Não é O que tu acha de países super desenvolvidos, como os Estados Unidos, que ainda o voto é no papelzinho? Eu acho que é melhor, né, cara? Daí tu bota 400 malucos lá, contar porque os tem papelzinhos. comprovante, exatamente. Por que Daí- eles fazem isso? Porque tem comprovante, tem transparência, eles têm certeza que... Aqui eles que querem, aqui eles se vangloriam porque o resultado aqui no Rio Grande do Sul foi dado em 17 minutos. Quem foi lá eles não querem saber, eles querem saber quem foi mesmo, né? Mas tinha um cidadão que já faleceu hoje, que eu admirava como político. Eu realmente acho que há uma corrupção nas Conteúdo das urnas. O conteúdo das urnas eletrônicas temos que questionar. E eu acho que tem corrupção nos filhotes da ditadura. Uma hora eu pensei Então, que era o Brizola Olívio, falava mas isso. o Olívio não morreu, não, mas é o Brizola, então tá bom. Não, o Olívio é um pouco mais bigodudo. Ah, tá, pensei que era o Olívio. Aí já é o Olívio Dutra, né? Ah, Ele é quer pior que é assim. monopólio, oligopólio pelo Rio Grande, né? Muito bem. Tu não comentou nada sobre isso. Dia 13 de março, todos indo pra rua, Fernando? Não, eu acho que eu não vou, cara. Eu já tô na rua todo final de semana, toda hora. Mas eu apoio, eu dou força, sabe? Eu acho que o que eu puder fazer, sim. Mas eu concordo um pouco com o Calfes também. Eu estou um pouco calejado já, sabe? Eu não acredito mais tanto. Eu acredito mais no tete-a-tete, naquele cara do meu lado. Que eu posso olhar no olho dele e dizer, sabe, cara, tu tá fazendo errado, tu tá fazendo certo, vamos lá, é isso, é assim. Eu acho que nesse aspecto, e continuo achando que faltam lideranças no nosso país, porque quem faz esse tipo de trabalho é uma liderança, são líderes, são pessoas que têm o dom de liderar a massa. E é complicado, né? Quando E o arroz não dá para liberar? Claro, né? O juntos, como é que é? Unidos venceremos. A gente já falou sobre política, eu e tu, assim, em outra ocasião, há pouco tempo atrás, e depois de estar vindo para casa, eu fiquei pensando no negócio, e agora, quando tu falou, tô acuado, eu ia te fazer essa pergunta antes de tu falar essa palavra. Eu ia usar até essa palavra. Eu te vejo acuado, assim, quanto à política. Tu é um cara que já tramita no meio da cultura há muito tempo. Tu já tomou muita rasteira, politicamente falando? Com certeza. Politicamente falando, sim. Da política. Sim. Com certeza, com certeza. Hoje já, Já Fernando? fugi de muita sacanagem. Eu acho isso uma... Eu ia dizer um nome feio agora, mas é uma baita sacanagem. Né? Eu acho que isso não... A corrupção é uma coisa que está entranhada, está muito dentro não só da política, de empresas... Né? Que é empresa que diz assim, Fernando, eu posso te dar tanto dinheiro para a turma do Pirulito para te fazer um show, pra fazer não tal sei coisa. o quê, mas em compensação tu vai ter que botar R$2.000 a mais para a nossa empresa, para poder debater no imposto de renda para mim não pagar. Mas, tanto. E daí, colaborando. só se tu não me Sim. permitir, Cone, daí eu concluo, cara. É por isso, Evandro, e é por isso, não sei se tu acho que tu vai concordar comigo, por isso que a política não recebe pessoas novas de boa vontade. Porque pessoas assim com potencial para atuar nas suas áreas, né, dentro da política, por exemplo, na cultura, né, não entram porque levam rasteiras da vida. A primeira ali coisa na que política. ele ouviria é: mas Fernando, tu é um cara tão sério, tão honesto, pra que tu foi se envolver nisso? E daí, ao mesmo tempo, eu digo, não dá para se pensar assim, não dá para se desanimar, sabe? Porque a política precisa de civis lá dentro, não de políticos, sabe? De pessoas que a gente está debatendo e tal. E eu acho que essa é a esperança, na minha opinião. Colaborando um pouco essa também é a esperança. com essa discussão do Fernando Rodenbusch e a tua, Pablo, pertinente. Eu já fui candidato e eu desisti. Não definitivamente, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas por quê? Porque quando sentiram que a gente ia se eleger a nível municipal, muitas das empresas também nos chamavam para dizer, olha, se vocês ganharem tem tanto, tá? Mas vocês me isentam do ISSQN, de algumas coisas assim. Nós temos dinheiro para bancar. Então não é só o político que correu. Eu saí porque eu senti que algum ou outro talvez aceitou aquilo ali.
Então tu era um cara novo, que é o exemplo que eu dei, tu era um cara novo que estava entrando, antes de entrar, tu já estava entrando num esquema. Como eu sempre digo, eu trabalho há 30 anos quase com segurança privada, transporte de valores, segurança, e eu não posso fazer isso. Se eu tirar R$100 de dentro da minha empresa, eu vou preso, eu não durmo, eu desmaio, porque eu perco o meu emprego, que me trouxe, não muita coisa, mas trouxe. Então eu jamais vou ser pertinente, nem vou ser conivente com uma situação de desviar coisas. Pode ter certeza disso. Pois eu já fui para a rua para o Fora Colares, depois Fora Collor, passagem de ônibus na cidade, e eu sou um fã do movimento que esse país viveu em 2013, em junho de 2013, a partir dos 20 centavos aqui do ônibus em Porto Alegre, né? Aquele foi realmente assim, o único movimento que esse país viveu. Depois de 92? Depois de sempre. Desde os índios, que a gente não tem notícia. Aquele foi o único movimento, e não teve mais nenhum igual a este. Popular. Aonde a gente não teve uma liderança, ou um conjunto arquitetadamente falando. A rede social foi a liderança, eu acho. Não, foi um descontentamento e gente disse, realmente não dá, e pegou seu cartaz e foi para a rua. E nós vivemos isso em Novo Hamburgo também. Fui para a rua aqui caminhar, passeata em Novo Hamburgo. Foi a última vez que eu caminhei tanto na vida. Eu vi. Foi naquele dia lá. Mas de verdade, um movimento realmente verdadeiro. O que o Fora Colares não teve, na verdade não era o Fora Colares, era contra o calendário rotativo, né? O que o Fora Collor não teve, que também foi uma invenção lá da mídia mais... setores do PT e Companhia Limitada, né? Foi um golpe, Rodrigo? Hoje a gente sabe que, independente do Collor merecer ter saído, que eu tenho certeza disso, a gente está vendo de novo ele aí aprontando, né? Mas naquele momento aquilo foi construído para ser um golpe, nenhuma dúvida disso. E acho que a gente vive momentos mais ou menos como aqui, apesar de todas as coisas que a gente está vendo, Mas sabe, que não são Rodrigão, fáceis também, né? Não são corretas. Isso vai muito da cultura também. Da falta de cultura, né? Da falta de cultura. Por exemplo, na Margaret Thatcher, isso faz tempo, não tinha nem rede social na época, a internet tinha pouco. Ela aumentou 0,78% um imposto lá na Inglaterra. Quebraram tudo num dia e ela tirou. E eu acredito que isso seja realmente espontâneo. Isso é Esse espontâneo. movimento é um movimento. Mas é um movimento de pessoas que têm cultura. Assim como no início dos anos 90 a gente viu os negros nos Estados Unidos, exatamente, né, quebrando tudo legal, e eu sou a favor disso, não, claro. Não da quebradeira, eu sou a favor da quebradeira, mas eu curti ver a quebradeira, porque isso é bafo na nuca. Olha só que momento a gente está falando, coisa horrível a gente está falando. Não adianta sair para rua. Mas isso é o que o Evandro está falando, esse é o efeito que dá o fogo na cabeça do político, né? Isso. Alguma coisa precisa mudar. Tem que ficar o Mas registro. essa é só uma opinião de quem não importa que fale aqui. A gente tem que olhar uma foto, é isso? A gente tem a foto no ponto? Não podemos olhar ela antes? Depois a gente volta para falar de carnaval? Não está na mão? Tu sabe, ô Pedro, que o Rodrigo manda, que ele não pede, velho. Não, porque daí depois a gente volta a falar de carnaval só e não mistura as coisas. Inclusive, eu respeito que ele manda mesmo, eu tenho medo dele. Tá na mão? Tá na mão a foto. Pode botar no ar, então. Olha ali, ó. Que turma, hein, tia? Gordo eu era. Mas bonito, tu é Continuo bonito, gordo. sempre bonito, né? Mas tinha cabelo, ó. Ó o Nicão ali, ó. Olha, Nico. Isso foi na FENAC daí. Nico, hoje um grande cinegrafista, fotógrafo, tudo, né? Isso também foi na FENAC. A Jéssica Klein e a Muriel. Ah, sim. Que mais, Pedro? Então, isso foi o momento, ó. Ah, tu tá bem Ó o mais Issur novo ali de mesmo, boné ali atrás, ó. hein? Que momento. Issur de boné escuro. Mas que bonito, é como as pessoas Que melhoram. turma. Vamos para um breve intervalo e voltamos para mostrar cenas do carnaval que o Luiz Fernando Rodenbusch traz com exclusividade para a gente aqui. A gente volta já já.